estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em meu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Graça e paz a todos. Que você possa estar tendo um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado. Eu sou Carlos Moraes, mais conhecido como Moraes aqui, e hoje eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu não acredito muito em coincidência, mas acredito que Deus tem algo para falar contigo nesse momento. Não importa se você está vendo a live nesse momento que está sendo transmitido, ou se no momento futuro, através de um link, alguém encaminhou para você, mas o fato é que se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Então, não passe esse vídeo, não adianta o vídeo, fica atento, porque Deus quer falar contigo nesse momento. Eu tenho certeza que Ele tem algo para te abençoar, para abençoar a sua vida e a sua família, amém? Quero aproveitar, talvez você esteja vendo pela primeira vez o canal, talvez tenha sido encaminhada essa mensagem, ou talvez você está já acompanhando nós há algum tempo. Então, só aproveita aqui, ajuda essa mensagem a ser transmitida para outras vidas, outras pessoas que possam estar precisando ouvir essa palavra. Você pode estar sendo um canal de bênção na vida de alguém para salvar, para transformar, para mudar a vida de alguém. Às vezes você não tem oportunidade de estar falando, mas com um simples clique, um compartilhamento, você pode ajudar a muitas pessoas. Então, curte o vídeo aqui, compartilha com quem você puder, transmite para as pessoas que você ama, porque certamente Deus vai estar abençoando a sua vida por causa disso. Amém? Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje aqui, que Deus tem falado comigo aos últimos dias, em questão de medo, de ansiedade. Muitas vezes nós estamos aflitos por muitas coisas que vão acontecer, mas não talvez uma ansiedade boa, de algo bom que está para acontecer, mas muitas vezes por uma tristeza, uma incerteza, uma insegurança. E sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu não me julgo um pregador, uma pessoa que está acostumada a pregar muitas vezes aí, como os pastores que costumam falar aqui, mas eu gosto muito de histórias. Se tem uma coisa que eu amo é ouvir histórias. Se você me chamar para ir na sua casa tomar um café e ouvir histórias, eu vou amar. Então eu quero compartilhar com vocês a história de uma pessoa muito importante, muito conhecida da Bíblia, que ele, mesmo sendo uma pessoa muito importante, muito usada por Deus, com muitas experiências com Deus, ele também passou por momentos difíceis e teve medo. Então eu quero compartilhar com você hoje a história do profeta Elias. E como texto de referência aqui, eu quero ler aqui com vocês no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, verso 11 em diante. Diz assim, só para a gente ter uma referência. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à frente da caverna. E a voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? E essa é a pergunta que Deus tem para mim e para a sua vida neste momento. O que será que está acontecendo? Por que você está nessa situação? O que está te afligindo? Por que você está no modo que está hoje? E só para contextualizar, para a gente poder entender um pouco mais daqui e a grandeza dessa palavra que Deus quer falar ao seu coração, Elias ele viveu num momento, em um cenário que estava o povo de Israel naquele momento, de grande turbulência, grande tribulação. O povo havia totalmente esquecido de Deus, apartado. O rei que havia começado a governar ali, chamado Acabe, ele fez coisas terríveis e afastou totalmente o povo de Deus.
Já estava vindo uma decadência espiritual muito grande, mas naquele momento o povo afundou cada vez mais. E ali conta que durante o reinado dele foi tão terrível que até Deus falou que não houve rei pior do que ele, que antecedeu e nem depois. E foi tão terrível que olha o que ele fez. Ele casou com uma mulher que era totalmente pagã, totalmente avessa às leis do Senhor. E por conta disso começou a instituir deuses e cultos a outros deuses para o povo de Deus ali. Ele criou um santuário para adorar esses outros deuses, fez uma estátua e totalmente o povo foi corrompido por causa disso. E era um momento muito difícil que passava. E dentro de todo esse cenário, Deus levanta Elias para que ele possa confrontar o rei e possa restaurar o culto ao Senhor. Mas pense como é difícil. Às vezes, para nós falarmos uma palavra contrária para um amigo, contradizer ele em algum ponto, ou passar uma visão diferente, é difícil. Agora, pense você ter que contrapor o rei, o presidente da república ou coisa do tipo, pessoalmente, confrontando ele, saber que ele tem exército e tudo mais, que pode vir a tirar a sua vida, até quem sabe, e Elias vivia exatamente esse momento. Mas Deus escolheu Elias porque ele tinha uma essência voltada para Deus, um coração voltado para Deus, de coragem, para fazer essa obra. Elias era um profeta, e o profeta era a pessoa que Deus usava para falar com os homens daquele tempo. Mas Elias, em todo esse cenário, quando Deus levanta ele, ele passa por vários momentos incríveis. Ele viu coisas maravilhosas acontecendo através de Deus, através da vida dele. E a primeira coisa que aconteceu, olha a ousadia que ele tinha. Quando Deus levanta ele, fala logo no começo dos versos ali do capítulo 16, 17, que quando Elias foi levantado, ele falou para o rei: rei, não vai chover mais em Israel até que eu fale novamente que isso vai acontecer. Olha que ousadia. Ele falou que não iria mais chover na terra de Israel por conta de uma palavra dele. Só voltaria a chover quando ele falasse novamente que aconteceria. E por conta disso, Deus honrou Elias e parou de chover naquela terra. E depois disso, olha o que aconteceu. Deus mandou ele para uma terra um pouco mais distante, para ele ficar perto de um ribeiro. Ele foi alimentado por corvos durante o dia e a parte da tarde. Todo dia o corvo levava para ele 2 vezes, pão e carne. Já pensou isso? Um corvo levando carne no bico para a pessoa se alimentar? Só Deus para fazer uma coisa dessa, né? E depois disso, quando começou a secar o ribeiro, Deus falou: agora você vai para um outro lugar, para Serepta, que eu vou te colocar uma viúva ali para cuidar de você. Talvez Elias tenha pensado: deve ser uma pessoa bem de vida, que tenha condições para cuidar de mim. Mas era totalmente contrária a situação. Quando ele chegou lá, a viúva já estava em condições também muito difíceis, por causa da seca que já tinha tomado todo o povo de Israel naquele tempo, por causa da falta de chuva. Então, por conta disso, ele viu o milagre acontecer na vida dela, porque ela falou que eu não tinha mais como sustentar nem mesmo ela e o filho, como que ele ia ajudar o profeta. Mas ele falou: se você me ajudar, eu profetizo sobre a sua vida, que não vai faltar o azeite na botija e nem a farinha na panela. E por todo o tempo, até que voltasse a chuva, Deus honrou essa palavra e Deus sustentou aquela viúva e o filho dela. Só que no meio desse caminho, olha o que aconteceu: o filho da viúva passou mal e veio a morrer. E Deus, através da vida de Elias, ressuscitou aquele moço. Então olha o que Elias já tinha acontecido com ele. Ele já tinha visto Deus honrar a palavra dele e feito cessar a chuva na terra. Ele já tinha sido alimentado por corvos por muitos dias, o corvo levando carne e pão para ele todos os dias. Ele já tinha visto o azeite da viúva e a farinha não cessar. Pensa você, todo dia você pega um pouco de azeite, um pouco de farinha e você olha e continua cheio. Não acaba, já pensou isso? É só Deus fazer uma coisa dessa. E depois ele vê o filho dela ressuscitar. O menino foi, faleceu e Deus ressuscitou ele dos mortos. Olha que coisa maravilhosa. E depois ele vê tudo isso, de acontecer tudo isso, no período de 3 anos, Deus fala: agora vai lá, que eu vou voltar a chuva na terra novamente. É o momento de você se encontrar novamente com Acabe. Então ele vai, se encontra novamente com Acabe e ele faz um desafio ao Acabe. Ele fala: Acabe, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus realmente. Se é Baal ou se é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E vamos fazer o seguinte, você traz todo mundo, vou fazer um desafio. Nós vamos reunir todo o povo, toda a congregação de Israel aqui, e eu vou desafiar os profetas de Baal e de Azera aqui. Se eles, o Deus que responder do céu com fogo, vai ser o Deus sobre Israel. E o povo aceitou aquele desafio. Então pensa, depois de tudo isso que ele já tinha visto, ele foi e enfrentou quase 1000 homens. Através de um desafio de sacrifício, onde o Deus que respondesse com fogo seria o Deus de Israel. E primeiro começou os profetas ali de Baal, de Azira, fazer o sacrifício deles. E eles estavam tentando e passou quase que o dia todo e não acontecia nada. E Elias foi lá com ousadia, chegou no momento dele e falou: não, agora é a minha vez de orar aqui e Deus vai responder do céu com fogo. E naquele momento ele prepara o altar, repara o altar, tem toda uma preparação que ele faz ali. Ele joga água ainda por cima do sacrifício e fala a palavra que quando ele orou, no mesmo instante, caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto,
jogou toda a água que tinha ali no altar e Deus respondeu. E ele venceu todos aqueles profetas e exterminou aquele culto que estava acontecendo. Todo aquele culto pagão que estava tendo ali, o povo viu que realmente Deus era Deus e voltou a adorar o Senhor. E depois disso ele orou e voltou a chuva. Olha quanta coisa Elias passou e quantas coisas Deus fez através dele. Olha quanta experiência que ele teve ao longo desse período de mais de 3 anos. Só que acontece que depois que tudo isso ocorreu, a rainha Jezabel, que era casada com Acabe, que ela que trouxe todos os profetas e tinha todo esse culto aos deuses pagãos ali, ela ficou sabendo disso e fala para ali, ó, em Reis, no capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Agora veja só, Elias tinha passado por várias experiências. Ele tinha passado por uma vida extraordinária até então com Deus. Ele tinha visto os céus abertos, Deus responder com fogo, um homem ressuscitar. Ele tinha visto a multiplicação do azeite, corvos servindo ele de dia e de noite. Ele tinha visto muita coisa acontecer, Deus responder ele conforme a sua palavra. Então ele tinha mais do que certo a grandeza do Deus dele. Mas naquele momento, por uma palavra contrária sobre a vida dele, que a rainha disse que ele morreria, porque ela já tinha matado muitas outras pessoas, outros profetas, ele teve medo. Mesmo ele tendo tanta experiência com Deus, naquele momento ele teve medo do amanhã. Ele teve medo do que aconteceria com a sua vida e ele fugiu. No momento talvez que seria o ápice da sua carreira, ele enfrentando, Deus descendo fogo do céu e confirmando o ministério na vida dele, talvez fosse o ápice da vida dele ali. Mas naquele momento, uma simples palavra contrária fez Elias desanimar. Fez ele querer jogar tudo pro alto, ele se esconder, e aí ele fala depois na sequência que ele foi pro deserto, ele se escondeu, ele deita debaixo de uma árvore, pede a morte, ele fala, Deus, eu não quero mais viver, isso aqui não é para mim, eu quero abandonar tudo. Ele entrou numa depressão profunda, numa crise de pânico talvez você esteja me ouvindo, você esteja passando por uma situação assim, talvez até diagnosticado já com síndrome do pânico, ou com depressão, ou algo do tipo. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele tem a cura para a sua vida nesse momento. Não sei o que tem te afligido, o que tem te assustado, o que tem te amedrontado, mas assim como você vai ver que Deus fez na vida de Elias, Ele vai fazer na sua vida também, porque Ele tem poder para transformar vidas nesta tarde, nesta noite, ou em qualquer tempo que você esteja vendo esse vídeo. Então, quando ele vai para o deserto, ele se esconde ali e fala que depois ele está no deserto, que ele deita, ele come o pão que o anjo traz para ele e ele vai para Horebe, um monte que era já muito conhecido, muito citado na Bíblia, porque Deus já tinha feito grandes coisas naquele monte, já tinha dado as tábuas da lei, as leis que Moisés escreveu, ele já tinha se manifestado para o povo lá no Antigo Testamento ainda, quando saiu do Egito, ele já tinha feito grandes coisas, foi lá que a sarça queimou e não se consumiu, quando ele fez o chamado de Moisés, e nesse monte Elias vai e se esconde, ele entra numa caverna e fica deitado ali. E aí chega nesse texto que nós lemos no começo, aqui de Reis 19, do 11 ao 13. Quando Deus fala com ele, fala, Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você está se escondendo? E aí eu abro um paralelo para 3 pontos que eu quero falar com você neste momento. O primeiro deles, palavras e situações contrárias sempre existirão. Não importa quem você seja, a situação que você seja, a condição que você esteja, não importa a classe que você tenha ou as dores que você tenha passado, sempre existirão dificuldades nas nossas vidas. As dificuldades são a escola de Deus para muitas vezes nos ensinar e nos levar ao próximo passo, ao próximo nível. E muitas vezes as palavras contrárias servem para ensinar e para nos aproximar mais de Deus. Embora Elias tivesse passado por muitas coisas, ainda era necessário Elias conhecer mais de Deus e se aprofundar cada vez mais nos mistérios de Deus. E nesse momento, Deus se apresenta pessoalmente para Elias ali e fala com ele. E mostra que ainda que ele tivesse passado por tudo aquilo e tivesse uma palavra contrária sobre a vida dele, que tivesse fazendo ele ficar com medo, com desespero, com temor, de querer até mesmo pedir a morte, de querer desistir de tudo, ainda havia um grande projeto de Deus para a vida dele. Então eu quero te dizer, não importa o que tenha acontecido, as palavras contrárias que tenham vindo sobre sua vida, ou que tenha te desanimado, talvez foi um laudo médico, talvez seja uma negativa no juiz, talvez seja uma situação contrária que aconteceu durante esse ano tão difícil que nós temos passado, mas eu não sei qual é a situação, mas o que eu sei é que independente do que aconteça, Deus tem o poder de reverter a situação sobre a sua vida. E aquilo que pode parecer ser o fim para você, na verdade é só uma vírgula na história, onde Deus começa a reescrever hoje uma nova história para que você seja transformado e venha novamente a alegria abundar na sua vida, amém? E depois que tudo isso aconteceu,
Deus fez uma grande obra ainda na vida de Elias. Fala que depois que tudo isso, Deus ainda usou ele para fazer muitas coisas e muitos milagres e muitos prodígios aconteceram através da vida dele. Elias orou do céu e consumiu milhares de homens que queriam detê-lo. Elias foi o homem que foi arrebatado. Quando chegou no final do seu ministério, ele não morreu. Deus fez todo um projeto, ele viu o Rio Jordão se abrir e ainda no final ele foi arrebatado aos céus entre carros e cavalos de fogo. Olha quanta maravilha aconteceu. Quanta coisa que Deus fez ainda através da vida dele. Então, o que eu tenho para te dizer, talvez você esteja com medo de enfrentar situações que estão para vir, talvez uma doença, talvez uma dificuldade, talvez um problema financeiro que esteja, um problema na sua família, na sua vida, que você não sabe lidar com isso. Mas Deus ainda tem muito a fazer através de você, e ainda que você não veja saída hoje, não veja como sair desse momento, Deus tem um escape para te dar ainda nesse momento. E o segundo ponto que eu quero falar, mesmo pensando em parar, Deus tem reservado uma grande história para a sua vida. Deus sempre tem uma grande história para fazer. Por mais difícil que esteja, o dia de amanhã sempre será melhor na presença de Deus. As bênçãos do Senhor se renovam a cada dia. Deus sempre tem uma palavra nova para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, de encorajamento que você possa ir além. Você pode talvez estar pensando que, eu vou fazer só até aqui, se eu fizer só isso tá bom, mas a palavra diz que os planos de Deus para mim e para a sua vida são muito maiores daquilo que a gente pensa ou imagina ou almeja, porque o que Deus tem para nós é grandioso. Fala que são bênçãos escondidas que nós nem podemos imaginar, mas Deus já tem preparado. Eu amo o Salmo 139 porque fala que quando a gente ainda estava sendo formado, fala o Salmo 139, que nós já estávamos ali na barriga da nossa mãe ainda sendo formado e Deus já estava escrevendo a nossa história. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você esteja passando, mas que situação é essa? Eu não tenho saída, não tenho escape, mas saiba que Deus já escreveu uma história de sucesso. Deus te chamou para que você tenha sucesso, para que você seja uma pessoa extraordinária e abundante em alegria na sua vida. Amém? Então, segundo ponto, Deus ainda tem uma história incrível, extraordinária para fazer na sua vida. E o melhor de tudo, ponto 3, a sua trajetória irá impactar na vida de outras pessoas através do legado de inspiração. Uma coisa muito importante que aconteceu depois de tudo isso, Elias, depois de que tudo aconteceu, depois que ele foi para a caverna e Deus falou com ele, Deus restaurou a vida dele, Deus mudou, transformou aquele cenário que era contrário, aquele cenário que ele pensava que não ia mais sair, que ele chegou a pedir a morte. Deus fala com ele, renova as forças dele, mostra que ainda tinha um projeto grandioso para fazer com ele, e depois de tudo isso, ele começa esse projeto na vida de Elias. E o primeiro passo que ele foi era ungir novos reis, ungir pessoas que estariam à frente do povo para restaurar a adoração e o culto a Deus realmente. E o segundo passo era para ele escolher um novo discípulo para ficar junto com ele ali, um novo aprendiz para ficar com ele, para seguir o seu legado. E olha que coisa interessante. Você pode até estar pensando que eu cheguei ao fim, eu não vou mais querer continuar, para mim acabou por aqui. Mas além de Deus fazer uma coisa extraordinária na sua vida, Ele tem um legado para deixar sobre a sua vida, para a vida de outras pessoas. Seja para a sua família, para pessoas que se inspiram em você, que vão ouvir a sua história de superação, a sua história de milagre através de Deus, e vão querer dizer, eu também quero isso para a minha vida. Eu posso dizer que eu passei por muitos momentos difíceis, e talvez eu esteja falando essa palavra de você com medo do amanhã, sendo que eu também estou com medo de muitas situações que estão acontecendo comigo hoje. Mas eu tenho uma viva esperança, uma certeza que o Deus que eu sirvo fará grandes coisas ainda comigo, e isso não é o fim. É um momento que eu estou passando talvez de aprendizado, de encorajamento, de superação, mas eu tenho certeza que através dessa história que está acontecendo hoje, que parece nesse momento ser difícil e impossível, Deus tem um escape e tem um testemunho para ser contado através dessa vida. E assim foi na vida de Elias. Depois que ele passou por tudo isso, fala que os outros profetas começaram a olhar mais para ele como uma referência. E Eliseu, que veio depois dele, teve essa referência muito maior ainda com Elias, a ponto de ele falar, no final da carreira, no final de tudo, ele falou, Senhor, eu quero ter porção dobrada do espírito profético que havia sobre a vida de Elias. E Deus cumpriu isso. Olha só, a vida que Elias teve, embora tenha passado por tudo isso, que ele tenha pensado em desistir, ele tenha pensado em falhar, em voltar para trás e recuar, Deus levantou ele de uma forma tão maravilhosa que ele serviu de inspiração para um outro dos maiores profetas que existiu, que foi Eliseu. E fala a palavra que se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14, fez o dobro de milagres, porque ele foi tão inspirador, o legado que ele deixou sobre a vida de Eliseu foi tão grande, que Eliseu quis ser como ele, quis a porção dobrada do espírito profético que havia sobre a vida dele. Então eu quero te dizer que independente da situação, independente do que você tenha vivido, da situação contrária que tenha passado,
não é o fim para a sua vida. A noite muitas vezes pode ser longa, pode parecer estar demorando demais, não é verdade? Mas existe uma esperança ao raiar do dia. E esse raiar do dia está chegando talvez para a sua vida e seja nesse momento. Talvez você esteja num momento de dificuldade, passando por um momento de transição, um processo ainda para que possa acontecer algo na sua vida. Eu não sei o momento que você está passando, mas o certo é que essa dificuldade, ela não é permanente, mas ela é transitória. E nessa transição Deus nos ensina, Deus nos capacita, Deus nos move, Deus faz nós irmos a um momento além do que nós pensamos, nós imaginamos, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer através de você, em você e por você, certo? Então, não pense em desistir, não pense em parar, não tenha medo do amanhã. Se Deus cuidou de tudo que aconteceu até aqui, olha quantos milagres e quantas maravilhas passou Elias antes de chegar naquele momento de indecisão, de dificuldade na vida dele. Talvez se ele olhasse um pouquinho para trás e falava, nossa, mas se Deus fez tudo isso, será que Ele não vai me livrar de Jezabel também? Será que Ele não vai fazer cair essa palavra de maldição que veio sobre a minha vida? Eu não sei qual foi a palavra de maldição que talvez que lançaram para você, ou que tem que fazer você se entristecer. Mas se você talvez olhar um pouquinho para trás e ver tudo que foi passado, tudo que aconteceu e você ainda permanece de pé, mesmo que dificuldade, mesmo que fraco, mesmo que um pouco triste, você vai ver que Deus está no controle da situação. E isso é uma coisa muito importante que você tem que lembrar. Deus está no controle da situação. Ele nunca saiu e nunca sairá do controle da situação. Por mais difícil que esteja, Deus permanece no controle da minha e da sua vida. Nunca escaparemos do controle dele. Ele pode até permitir que certas coisas aconteçam, mas para que nós possamos crescer, evoluir e que possa ter um futuro e cumprir os propósitos que ele tem reservado para mim e para a sua vida. E são propósitos grandiosos, palavras de maravilha para que ele possa fazer grandes coisas por mim e por você. Tem uma palavra em Jeremias que eu amo, que ele fala que Deus tem planos incríveis para mim e para você. Planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E essa esperança que eu quero que bata no seu coração nesse momento que você está vendo esse vídeo. Eu não sei se você está vendo nesse momento, se você vai ver no momento futuro, mas é certo que no momento que essa palavra chega para você, é porque Deus está querendo falar, não é hora de parar, não tenha medo do amanhã, não tenha medo das situações contrárias sobre a sua vida, mas creia que o mesmo Deus que te trouxe até aqui, que tem te mantado de pé, que tem te sustentado, é o Deus que vai te levar além, para que você possa viver coisas extraordinárias na presença dele, e que isso que tudo que você vai viver sirva de legado, de experiência, para que outras pessoas se inspirem na sua história e que possam vencer também. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra, que ela possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa te tocar cada vez mais e que você possa viver o novo de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito, que sempre em momentos de muita dificuldade eu gostava de cantar ela, porque tem um trecho muito especial que ele fala que sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu quero que você fique com essa palavra, com essa canção também. Eu vou cantar também ela aqui. Eu quero que você guarde essa canção, que você reflita sobre ela, que nesse momento Deus possa falar ao seu coração, Deus possa falar à sua vida. Talvez você tenha passado por dificuldades, mas ore nesse momento, feche os seus olhos, que você possa orar, que você possa pedir para Deus, Deus, faça essa palavra brotar no meu coração. Eu tenho passado por dificuldade, eu tenho passado por luta, por provas, mas muda essa situação. Eu creio que o Senhor tem o poder de fazer essa situação cair por terra. Essa palavra de maldição que veio sobre minha vida, que tem me entristecido, esse laudo contrário, essa situação contrária, essa negativa no juiz. Eu não sei o que tem acontecido, essa negativa nos seus negócios, na sua empresa, eu não sei o que é, mas Deus pode fazer cair por terra essa palavra hoje. Então peça para Ele, clame por Ele nesse momento, enquanto a gente vai estar cantando aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver, seja na sua casa, seja no ônibus, se você estiver com vergonha, em espírito mesmo, dentro de você, fale com Deus e Deus vai ouvir o seu coração. A palavra dele diz que Ele não tem o ouvido agravado para que não possa ouvir e nem a sua mão não está recolhida para que não possa abençoar. Aonde você estiver, não importa o local, Deus tem o poder de chegar até aí e mudar a situação. Amém? Ele tem um novo amanhã para a sua vida. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque cremos que um novo amanhã está por vir. Eu não temerei, Senhor, pois eu sei que Tu cuidas de mim, cuidas de mim. Eu não temo amanhã, pois o Senhor cuida de mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Vai existir preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus abençoe a sua vida e fica com Deus.